Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com a Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui comigo a experiência e também a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje estamos aqui com o Marcelo, que foi aprovado no cargo de advogado da Assembleia Legislativa do Paraná e vai contar pra gente um pouquinho aí de como foi a rotina dele até ele alcançar a aprovação. Muito bem-vindo, Marcelo, obrigada por ter topado nos dar essa entrevista. E para a gente começar nosso bate-papo, eu vou pedir aí que você se apresente para o pessoal. Pode falar o nome, a idade, onde mora, enfim. Fique tranquilo e à vontade que o espaço é seu. Perfeito. Boa tarde, Letícia. Eu sou Marcelo Luiz Francisco Júnior, tenho 33 anos e sou natural da cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Marcelo, conta pra gente aí o que foi que te motivou a ingressar nesse universo de concursos públicos. Esse edital da Assembleia do Paraná é seu primeiro concurso, você já vem aí de outras tentativas. Traga aí pra gente um panorama de quem é o Marcelo concurseiro. Quando eu estava na minha graduação, a minha vontade sempre foi de advogar, ser advogado. E aí, o que que acontece? Logo após a graduação, eu, de fato, advoguei, cheguei a advogar por 3 anos, e aí, posteriormente, eu modifiquei bastante a minha vida, porque decidi fazer concurso público. Inicialmente, eu logrei êxito no concurso para policial penal do estado de Santa Catarina. E aí deixei a advocacia e fui ser policial penal em Santa Catarina. E aí, no decorrer do exercício do cargo, sempre me pegava pensando o quanto eu estava deixando de fazer o que eu gosto, que é exercer o direito. E aí eu conciliei que eu gostei bastante de fazer parte da administração pública, de exercer um cargo público, e aí eu cheguei na conclusão que a advocacia pública seria o cargo que iria satisfazer os meus anseios, porque eu conseguiria retornar para a advocacia e continuaria como servidor público. E assim eu fiz. E aí foi aonde eu comprei o curso do Estratégia e comecei absolutamente do zero, porque eu tinha saído da graduação no final de 2017 e eu comecei a estudar em 23 de fevereiro de 2023 com o Estratégia, do zero. Peguei ali a trilha estratégica para o cargo de procurador do Estado e comecei até a minha aprovação no presente concurso para advogado da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, eu caminhei junto com o Estratégia, desde o começo. E antes de conseguir lograr êxito, eu fiz outros concursos também na área da advocacia pública. Inclusive, uma coisa que também me ajudou muito foi que a época que eu comprei o curso do Estratégia Carreiras Jurídicas, nós que compramos aquela época ganhamos 2 encontros de mentoria já incluso. E aí, inclusive, nessa minha caminhada para advogado aqui da Assembleia Legislativa do Paraná, eu tive a oportunidade de encontrar a doutora Thais, que ela do corpo de professores para advocacia pública, no Estratégia, e ela me orientou bastante em alguns detalhes que fizeram toda a diferença, que aí eu peguei todas as técnicas ali que ela me passou, ajustei, a gente inclusive montou uma estratégia específica para eu fazer outros concursos e chegar nesse para advogado aqui da Assembleia com um pouco mais de experiência e mais possibilidade de êxito. E aí, pela graça e bênção de Deus, deu certo. Muito legal, pessoal. E assim, essas ferramentas que o Marcelo trouxe, que foram utilizadas por ele para alcançar a aprovação, a mentoria é algo que a gente oferece aqui no nosso material, e a trilha estratégica, para quem não conhece, é o passo a passo para o concurseiro chegar até a aprovação. Os professores ensinam ali por meio de PDFs, videoaulas, como, quando e o que você tem que estudar
para alcançar a aprovação. Só o que é essencial mesmo para você não perder tempo. Então, vale realmente muito a pena. E, Marcelo, Exatamente, Letícia. Eu friso porque é fundamental, porque justamente foi isso que me proporcionou. Porque quando eu comecei a estudar para advocacia pública, que são concursos de altíssimo nível, eu não tinha basicamente noção nenhuma de como fazer. Então, o Estratégia ele me assistiu desde o início, com essa oportunidade de seguir essa trilha, com tudo montado. Então, de fato, o meu investimento de tempo foi em estudar, que fez toda a diferença, sem sombra de dúvidas. muito bom. E, Marcelo, você se importa em falar em quais áreas do direito você atuava antes de ingressar nesse universo de concursos públicos? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes o concurseiro que vai assistir você vai achar que você já tinha uma base muito sólida, de que você já sabia tudo e que você não precisou estudar muito para alcançar a aprovação. Não foi bem assim, né? Então, Letícia, a minha base foi praticamente zero. Por quê? Eu fiz uma educação de base muito fraca, sempre em escola pública, e para você ter uma ideia, no ensino médio, mais mal feito ainda, porque eu fiz o segundo e o terceiro ano, inclusive, com supletivo. Então, assim, a minha base de ensino médio era bem ruim, e aí, posteriormente, eu consegui melhorar, e aí ingressei no curso de Direito. E quando eu fiz o meu curso de Direito, eu não tinha maturidade suficiente de entender o quanto seria importante que eu me dedicasse para que eu conseguisse sair da faculdade o mais preparado possível. Então, assim não o fiz. E aí, quando eu saí para a advocacia, eu advoguei nas áreas de direito do consumidor, na área civil, na área imobiliária. Posteriormente, migrei para a área da segurança pública como policial penal. Então, assim, quando eu comecei com o Estratégia, eu praticamente, Letícia, comecei do zero. O Estratégia me deu a base toda para eu angariar todo o conhecimento que eu tenho hoje e conseguir participar em certames para advocacia pública em alto nível. Então, basicamente, eu tive que praticamente refazer a minha faculdade e isso com todo o material do Estratégia. Por isso que eu, inclusive, eu não só uso, como eu indico para todos, porque é sensacional. É o material, é a qualidade dos professores, enfim, é algo que é um diferencial, é muita qualidade, assim, sem sombra de dúvidas, e eu falo isso com todas as letras, eu sou muito grato, inclusive, a todos os professores, enfim, e ao Estratégia, porque me possibilitaram angariar esse conhecimento praticamente começando do zero. Então, assim, para quem, de repente, não fez uma faculdade bem feita, porque a época não tinha maturidade de se dedicar tanto, pode confiar, porque se tiver a disponibilidade e a força de vontade de se dedicar, consegue recuperar todo o tempo perdido, porque realmente é uma qualidade extremamente diferenciada. Muito bom. E, Marcelo, você trouxe algumas ferramentas, né, que você utilizou, a trilha, a mentoria. Além dessas, você chegou a utilizar os PDFs, as videoaulas. Como foi que você organizou o seu ciclo de estudos, na verdade? Você conseguiu estudar o dia inteiro, só à noite, só pela manhã? Conta pra gente como era a sua rotina e quais as ferramentas te acompanharam até a aprovação. Então, a minha rotina, ô Letícia, ela foi basicamente com os PDFs. E aí, por exemplo, hora ou outra, se eu tivesse, de repente, num determinado ponto, um pouco mais de dificuldade, aí eu assistia às videoaulas. Então, de regra, eu sempre utilizei o PDF. E a época que eu estava na Polícia Penal, a minha escala de trabalho era 24 horas de trabalho, eu trabalhava um dia inteiro e depois eu ficava 72 horas em casa. Então, eu ficava 3 dias em casa. Então, a minha rotina de estudo era basicamente nesses 3 dias que eu tinha em casa, que eu fazia uma quantidade de estudo para poder valer esses 3 dias e também para poder compensar o dia que eu trabalhava e não conseguia estudar. E aí, como eu tinha essa escala de trabalho, eu conseguia basicamente organizar bem, quando eu estava em casa, os meus horários para poder estudar. Então, nos dias que eu estava em casa, eu basicamente começava e não tinha, por exemplo, hora para poder terminar. Em regra, eu terminava quando realmente estava bem exausto. Aí eu finalizava.
mas eu tive essa liberdade de horário justamente pela escala de trabalho que eu tinha. E aí eu fazia basicamente ali em torno de 4 a 6 horas de estudo por dia. Sim, e aí você pegou esse edital da Assembleia pré-publicação ou ele já estava na praça quando você foi estudar para ele? Como eu comecei a estudar para advocacia pública no dia 23 de fevereiro de 2023, o edital da Assembleia Legislativa ele saiu em janeiro de 2024. Então, o que, que acontece? Eu peguei ele já publicado e aí analisei as matérias que ali estavam e elas eram muito semelhantes às matérias que eu já estudava para a advocacia pública, porque o núcleo duro era basicamente o mesmo. Só tinha algumas matérias que eram exceções, como português, que para a Procuradoria dos Estados, de regra, não cai, Constituição do Estado do Paraná, Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e História e Geografia do Paraná. E aí, nessas matérias específicas, durante a publicação do edital para frente até a prova, eu fiz um intensivo nessas matérias e nas demais eu continuei seguindo a trilha para a advocacia pública, para a Procuradoria do Estado do Estratégia. Não modifiquei. E aí, faltando basicamente uma semana para a prova, aí sim eu coloquei todas as minhas energias apenas no edital para advogado da Assembleia. E aí eu coloquei tudo que eu podia ali, basicamente uma semana antes da prova. Entendi. E como foi que você conheceu a estratégia e por que que você quis permanecer com o nosso material? Eu conheci o Estratégia através de um amigo que ele me indicou e ele, inclusive, falou da trilha, que era uma ferramenta muito boa. E aí foi aí que eu fui e ingressei no Estratégia por aconselhamento dele. E aí, logo assim que eu comecei, eu realmente vi que era muito bom, tinha muita qualidade dos materiais, vi o meu nível cada vez mais no direito, ir melhorando, sabe? Enfim, coisas que às vezes eu não lembrava de ter visto na faculdade, os aprofundamentos, um material muito completo no que tange a legislação seca, doutrina e jurisprudência. Ele te proporciona uma visão muito ampla do tema que você está ali estudando, que você está aprendendo. E aí, dali para frente, eu nem pensei particularmente, em modificar, porque eu sentia que estava avançando, sentia que estava melhorando com o material do Estratégia. Então, foi dessa forma. Fui indicado por um amigo, e aí, quando tive o primeiro contato, eu já vi que era sucesso. Muito bom. E Marcelo, conta pra gente se você já consegue perceber quais foram os erros e acertos que você teve nessa trajetória até a aprovação da Assembleia. Você pode trazer aqui pra gente? Então, o meu maior erro, assim, que eu vejo durante a caminhada foi ter, num determinado período, mudado o meu foco. Porque eu, como disse, comecei estudando para advocacia pública, para as carreiras de procurador do Estado. E aí, como a época eu estava morando em Santa Catarina como policial penal, foi publicado um edital para analista jurídico do Tribunal Regional do Trabalho. E eu dei um 360 no meu planejamento para poder fazer esse edital e fazer a prova. E aí eu fiquei basicamente ali uns 3 meses, enfim, no edital para analista e fiz a prova. Então eu fui aprovado, mas fora das vagas. E aí eu percebi que, na verdade, aquilo ali me atrapalhou muito mais do que ajudou, porque eu mudei a minha trajetória, sabe? Por exemplo, digamos, fazendo uma analogia, foi tipo eu pegar um atalho e sair mais atrás do que onde eu estava, entende? E mais atrás da onde eu chegaria se eu estivesse mantido o meu cronograma. E aí, desde então, eu aprendi com essa lição e aí me mantive na trilha para a carreira da advocacia pública e não modifiquei mais. Independente do edital que saía, eu não mudava a minha rota. Então, e depois eu vi o quanto isso pesou positivamente e o quanto isso é importante. Você acreditar no processo, você confiar no caminho que você iniciou. Um exemplo, se você, digamos, começou para carreira X, você evitar atalho, sabe? Permanecer
naquele caminho para te levar até a carreira que você escolheu. Porque o que acontece? Cada carreira tem as suas especificidades. Um exemplo, uma coisa é você fazer um estudo para advocacia pública, outra coisa é você fazer um estudo para promotoria de justiça, e por aí vai, porque cada cargo tem as suas especificidades. Então, quando você tenta mudar, às vezes você nada num mar que você não conhece tanto, e isso impede, ao meu ver, às vezes aquele toque final, as minúcias, o detalhe fino que vai fazer a diferença para te colocar dentro das vagas, porque às vezes você vai ali, você consegue performar, você é aprovado, mas você não consegue ficar dentro das vagas que oportuniza uma possibilidade de você ser chamado. E, ao meu ver, quando você se mantém focado num caminho, confia e segue, a probabilidade desse momento chegar, de você conseguir aprovar e ficar dentro das vagas imediatas, penso eu que ela é muito mais real, é mais palpável. Ótimo. E Marcelo, com diversas dicas práticas que eu tenho certeza que quem assistir essa nossa entrevista vai tirar bom proveito das dicas que você deixou. Eu queria concluir nosso bate-papo agora com uma mensagem pessoal, com base na sua experiência e trajetória, como você mesmo disse, aluno de escola pública que não teve uma base de ensino considerada boa, né? E mesmo assim conseguiu ser aprovado nos concursos públicos que prestou. Queria agora que você deixasse uma mensagem pessoal aí para os concurseiros que também estão sonhando com a aprovação. Então, Letícia, assim, a mensagem que eu deixo é uma mensagem que, se eu conseguir, os demais podem, porque, de fato, a minha base ela era muito ruim, e quando eu cheguei no Estratégia, cheguei com muita fé em Deus, de que as coisas iam dar certo, e mentalmente e emocionalmente preparado para poder enfrentar as dificuldades. Por que eu falo isso? O caminho até a aprovação, ele é muito árduo, ele é muito difícil, mas a alegria, quando você vê o seu nome ali, que você vê as coisas começarem a acontecer, ela também é única. E quando você vive essa alegria, você vê que cada minuto que você investiu e que você renunciou de diversas outras coisas para estar ali estudando, valeu a pena. E é o que eu sempre falo, eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo, sem pensar duas vezes. Eu acho que isso é muito importante, se preparar mentalmente, se preparar emocionalmente e seguir firme, trabalhar, se dedicar, confiar no processo e, sobretudo, ter muita fé em Deus, que as coisas vão dar certo e vão acontecer, porque às vezes a pessoa tem aquela ideia de sentar, começar a estudar, enfim, e começa muito animada, mas quando as coisas não começam a dar muito certo ou fica um pouco difícil, a pessoa para. E é aí que é importante o preparo emocional e mental antes de você começar, para quando você se deparar com os momentos que, de repente, você sentir dúvida, que você não acreditar que vai dar certo, e você continuar. Você simplesmente fazer. Quando você não acredita, simplesmente você acha que não vai acontecer, mas você continua e continua e continua. E depois a motivação vem, porque ela hora vem e ela hora vai embora. E aí, quando a gente está motivado, é um pouco mais fácil, mas quando a motivação vai embora, que não tem motivação, você não acredita e você continuar ali fazendo, eu acredito que esse é o diferencial. Então, essa mensagem é que eu deixo, que acredite no processo, trabalhe, se dedique e tenha fé em Deus que as coisas vão dar certo. Por mais difícil que seja, com trabalho e dedicação, o resultado vem. É isso aí. Marcelo, parabéns pela sua aprovação. Foi um prazer conhecer você, conhecer um pouquinho da sua história. Muito obrigada mesmo. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados, mais diversos editais de concurso público. E se assim como o Marcelo, você sonha em ser aprovado na carreira jurídica, acesse o link do material que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui, mas eu guardo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.